Educa TV apresenta Cotidiano da Escola. Olá, professor, olá, professora. Você que acompanha a série de programas Esporte na Escola já viu que a prática esportiva é fator decisivo para melhorar a nossa qualidade de vida. Nós vimos que o esporte traz alegria, bem-estar, é um exercício de cidadania, ajuda na prevenção ao uso de drogas, enfim, é uma fonte de benefícios para pessoas de todas as idades e perfis. Na escola, o esporte é um conteúdo importante no processo de educação dos alunos e deve ser vinculado ao projeto pedagógico para enriquecer e trabalhar em parceria com as outras matérias. Mas para conseguir tudo isso e conquistar os melhores resultados com a prática esportiva, é fundamental que as crianças mantenham hábitos saudáveis. Eles começam em casa e devem ser reforçados e estimulados pela escola. A gente sabe que existem algumas regras básicas para uma vida saudável. Dentre elas, se alimentar bem, dormir bem e ter bons hábitos de higiene. A higiene ajuda a manter a saúde e evitar doenças. Práticas simples como lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, tomar banho todos os dias e beber apenas água tratada são importantes para manter o corpo em boa forma para praticar esportes. O sono é outra coisa fundamental, ele repõe as energias. Muitas crianças com problemas de disciplina ou aproveitamento na escola são crianças que dormem pouco. Nesse caso, é importante que o professor converse com os pais para dar orientação. Boa alimentação não significa comer muito. O importante é uma alimentação saudável e equilibrada que inclua proteínas, vitaminas e carboidratos. Comidas artificiais e enlatadas têm muita gordura e poucos nutrientes, por isso devem ser evitadas. É sobre tudo isso que nós vamos falar nesse programa. Hábitos saudáveis. Nós viemos até Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estamos às margens do Rio Guaíba, para conversar com um gaúcho, trilegar e tetracampeão do mundo, o Carlos Caetano Bledorni Verri, o Dunga. Oi, Márcio. Dunga, prazer ter você aqui no programa, prazer imenso. O prazer é meu participar com todos vocês aqui desse programa. Dunga, um dos nossos assuntos é a alimentação. Onde que a gente pode sentar para bater esse papo? Eu vou levar todos vocês a conhecer um lugar especial do Rio Grande do Sul, onde a gente pode falar sobre alimentação e principalmente conhecer um pouco da nossa cultura. Então, vamos lá. Cultura gaúcha. E aí, Márcio, tá gostando de Porto Alegre? Tô gostando muito. Mas, Dunga, você não é de Porto Alegre, você é de Ijuí, não é? Foi lá que você começou a sua carreira? Exatamente, é uma cidade a 450 km de Porto Alegre. Iniciei no futebol amador, logo em seguida vim a Porto Alegre e dei continuidade na minha carreira. Bom, e um momento importante da sua carreira para todos nós e para você foi a conquista do tetracampeonato. Sem dúvida, né? Foi um momento marcante na minha vida, na vida de todos nós brasileiros, que o Brasil 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. A minha geração nunca viu a seleção ser campeã do mundo e naquele momento passava um filme pela minha cabeça, desde a infância, do sonho de ser jogador de futebol, do sonho de jogar na seleção brasileira, e naquele momento eu estava conseguindo realizar tudo isso. Depois da Copa do Mundo, tive a oportunidade de jogar no Japão, consegui adquirir também mais alguns títulos para minha coleção. Dunga, você sabe que o tema do nosso programa é hábitos saudáveis. E um hábito saudável é uma boa alimentação.
Você se adaptou bem à comida japonesa? Otimamente, até porque a comida japonesa se começa a comer com os olhos. Mas o mais importante, independente do país, da culinária, é a pessoa ter uma alimentação equilibrada, saudável, né? Levando em conta a idade, a profissão, a função de cada indivíduo. Gunga, valeu o convite. Que comida gostosa, hein? Que bom que você gostou, Márcio. A culinária gaúcha é variada e muito saborosa. E ainda bem que agora a gente tem uma caminhada até a escola, fazer a digestão. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos continuar falando sobre hábitos saudáveis. São muitos, né? Como a higiene, o sono. Bom, o sono é um fator importante, né? Além de comer bem, é legal a gente dormir bem. Quando você está num campeonato, quantas horas por dia você tem que dormir para estar em forma? De 8 a 10 horas, principalmente após o esforço físico, né? A recuperação é importante. A gente vai conhecer o trabalho do professor Fabiano e dos seus alunos. E a gente já está chegando aqui na escola Mário Quintana. E aí, Fabiano? Dunga, tudo bem? Fabiano, Márcio, prazer. Fabiano, prazer todo meu ter vocês aqui na escola, hein? Fabiano, você preparou uma atividade diferente para mostrar pra gente? Preparamos sim uma atividade. O jogo é o handboliche. Nele misturamos o handball com o boliche e no final com uma atividade interdisciplinar. O handboliche é jogado com uma bola de borracha. Pode ser qualquer uma, desde que seja leve e pingue no chão. Usa-se uma quadra ou espaço dividido em 2 campos com um semicírculo marcado diante de cada alvo. Nesta área não podem entrar nem atacantes nem defensores. Arrume os pinos de boliche em linha ou triângulo, conforme a faixa etária das crianças. As regras de jogadas são iguais às do handball, só que, em vez de fazer gol, as equipes devem derrubar as garrafas ou pinos. Para fazer os pinos de boliche, precisamos de garrafas vazias de refrigerante de 2 litros que podem ser trazidas pelos alunos, tintas de várias cores e pincéis. Agora, é só usar a imaginação para pintar os pinos da forma que a gente quiser. Fabiano, eu observei que dentro das garrafas tem alguma coisa. O que é? Uma surpresa que faz parte da atividade interdisciplinar que eu falei anteriormente, que poderá modificar o resultado do jogo. Pois é, mesmo sem saber o que é essa surpresa no final do jogo, já dá pra ver que os alunos estão trabalhando várias habilidades importantes para o seu desenvolvimento. Domínio do corpo e da bola, passe, recepção, drible e finalização. Para defender os seus alvos, os alunos se organizam coletivamente, tentando impedir a equipe que está atacando de finalizar a jogada acertando as garrafas. De posse da bola, a equipe que estava defendendo faz a transição com o objetivo de chegar rapidamente à posição ofensiva. Os times têm que finalizar as jogadas com muita precisão para conseguir derrubar o maior número possível de pinos. E assim, prossegue a partida até o final do tempo estipulado. Atenção, galera. Aproxima aqui. Acabamos com a partida. E a equipe A derrubou 2 garrafas. Uma amarela e uma vermelha. A amarela vale 1 ponto. A vermelha 2, 3 pontos. A equipe V, do outro lado, derrubou uma garrafa vermelha e uma garrafa azul. A garrafa azul vale 3 pontos e a garrafa vermelha 2, 5 pontos. Então quem ganhou? Quem ganhou foi a equipe B, mas aí tem um detalhe, que é aquela surpresa que nós conversávamos anteriormente.
que está dentro da garrafa. Vamos abri-la? Olha, tem um recadinho aqui, um papel. Tem um papel. Ah, uma pergunta. Interessantíssimas essas perguntas, hein? Essas perguntas foram elaboradas pelos professores das outras matérias. Ah, isso é a atividade interdisciplinar que você tinha falado. Exatamente. Bom, como funciona agora? A cada resposta certa, a equipe A marcará mais um ponto no seu placar. Essa pergunta tem tudo a ver com o que nós conversamos até agora. Cite 4 hábitos de higiene que preservam nossa saúde. Tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos antes das refeições e pôr roupa adequada como estiver o clima. Exatamente. Certo. Muito bem. Mas tem mais uma pergunta que está aqui na mão do Márcio. Quando o lixo torna-se uma violência social? Quando as pessoas se alimentam de restos de comida que encontramos no lixo. Aí, muito bem. Essa atividade em sala de aula e nas quadras foi muito importante porque nós estudamos alguns conceitos referentes a hábitos saudáveis. Em sala de aula, eu construí junto com os meus alunos as perguntas para o Handboliche. Essas perguntas tinham relação com temas de língua portuguesa. Entre esses temas, sinônimos, antônimos, verbos e artigos. Eu quero saber de vocês o que é mais difícil nesse jogo. Passar pela defesa e jogar a bola nos pinos. Dá pra virar o jogo com as respostas certas? Dá, sim. Ontem mesmo a gente estava jogando e estava perdendo e depois virou o jogo. Já que vocês fizeram tantas perguntas para os meus alunos, eles têm uma única pergunta para fazer para vocês. Ô Márcio, ô Dunga, quer jogar com a gente? Handboliche? Handboliche... Vamos lá. Como você viu, professor, o esporte estimula as crianças a levar uma vida saudável e, consequentemente, a ter hábitos saudáveis. Incentive os seus alunos a comer bem, dormir direito e praticar os cuidados básicos de higiene. Para a maioria das crianças, o referencial positivo dado pela escola se reflete diretamente no comportamento em casa e muitas vezes acaba servindo de exemplo para os irmãos e os outros familiares. Pois é, com a sua ajuda, os alunos vão descobrir que colocando em prática esses hábitos, fica mais gostoso estudar, brincar, bater papo, jogar bola e aproveitar um dia de atividades na escola. Eu tenho certeza que essas crianças não vão esquecer essa brincadeira tão facilmente. Até a próxima! Voltamos em breve. Varal Cultural. A cada programa, uma novidade. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar... Luísa.
Esse ano a gente tem a comemoração dos 25 anos do bairro Osiel, que é um bairro de ocupação, uma das maiores ocupações da América Latina, e a escola é das instituições do poder público que dialoga mais diretamente com as necessidades e a comunidade. Como a gente tem que dar um conteúdo que abrange tudo, a gente não pode esquecer o mundo que eles estão vivendo de hoje, né? E eles têm que fazer parte dessa construção. E é isso que a gente busca, todo mundo fazer parte dessa construção, trazer o carimbó, trazer o maculelê, a história disso tudo, construir a história disso tudo para ter um significado no que a gente está fazendo. Então é assim que nós trabalhamos aqui na escola. Então é a Atlética se desenvolvendo aqui na escola, que é o grupo da dança da Atlética, e esse grupo, eles estão tão unidos e tão engajados em tudo que está acontecendo na escola que não é novidade. Pedir para fazer uma dança de matriz africana, ou uma dança de hip hop, ou uma dança axé, então é tudo muito tranquilo para eles, e misturar isso tudo também. Então, culminou ou resultou que a gente tem uma prática de fazer alguns movimentos na escola. Dentro desses 25 anos, a escola conquistou o direito, primeiro, ao prédio físico, né? Então começou em condições absurdamente precárias, containers, mudou para um container melhor qualificado, e posteriormente ganhou o prédio de alvenaria, que existe uma divisão entre Estado e Prefeitura no sentido de quem administra, de quem é o prédio, de quem é o terreno e de quem é a responsabilidade. Então o prédio compartilha, a escola compartilha Estado e município. No período manhã e tarde são alunos do ensino fundamental até o 9º ano. No período da noite é o ensino médio. E nesse movimento a escola foi conquistando coisas, e eu acredito que em 2010 conquistamos o direito de avançar um pouco no sentido do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, que vai dialogar e compreender muitos dos processos que o bairro vivenciou e que, com o currículo posto do ponto de vista do ensino de história e cultura africana, a escola foi, e ao longo do tempo, se apropriando também da temática, entender a importância da história e cultura africana e como que a gente faz para que esses estudantes, agora da escola, pudessem também compreender tanto a própria história do bairro, quanto a história do movimento dos trabalhadores sem terra e do movimento negro, que em algum momento parece ser antagônico, mas não são. Eles se constituem e vão buscando estratégias específicas para poder lidar com as desigualdades. Então, nesse processo, a gente está há 10 anos desenvolvendo uma abordagem de ensino e cultura africana, e tendo a África como sendo referência para a gente procurar soluções para alguns problemas que são específicos da falta de conhecimento sobre o continente, sobre a identidade negra e sobre o racismo. E aí, esse ano, com o retorno do trabalho mais cotidiano do dia a dia da escola, do cotidiano mesmo, a escola ganhou o direito de dar um ano letivo, onde a gente retoma uma prática que já era bacana, interessante, que a gente acreditava importante fazer durante o ano. Então, são várias ações. Nessas ações, eu acho que tem 2 marcos que mobilizam toda a escola, talvez 3, 4, mas 2 eu vou destacar, que a caminhada do Osiel, que também é uma denúncia em diálogo com a Marcha dos Unidos Palmares, e a mostra cultural, que a gente sempre tem um tema e traz à tona, né, o que de melhor a gente tem feito do ponto de vista de equipe escolar, trabalhando com o currículo e lidando com... E eu acho que isso é um fato que a gente tem o tempo todo que demarcar. Uma das maiores ocupações da América Latina, com um índice de desigualdade absurdo. Luísa.
mulheres vão se ver também bem representadas na escola, né? Porque o trabalho já é desde 2010, começou aí por aí com o professor Wilson. Então as meninas vão se sentir representadas e é importante uma menina negra vir para uma escola e ela saber que ela vai ser representada, onde uma professora, onde uma escola vai colocar sobre, tipo assim, como podemos dizer, a sua identidade, de onde ela vem, a sua história. E é importante, eu acho, para mim, isso, na minha opinião. O bairro evoluiu bastante, teve bastante evolução. Então isso mostra porque foi passando o tempo, foi tendo mais coisas, foi tendo pessoas foram trabalhando, teve casa, teve o asfalto da rua, teve a escola do Parque Osiel, que ajudou muitas crianças, a creche que fizeram. Então eu acho essa a importância também, sobre o bairro e também teve bastante coisa, colocaram bastante coisa para as crianças, para os adultos também, posto de saúde, então assim, isso fez uma importância grande para o bairro. O Osiel é uma ocupação, né, que está fazendo 25 anos, em 2022, se iniciou em 1997, por meio de movimentos populares, como o MTST, o MST, que estavam aqui nessa área que estava desocupada, que não tinha absolutamente nada, e eles começaram então a fazer esse movimento de luta pela moradia, de acesso aos direitos básicos da população. Esse movimento foi crescendo com o passar do tempo. Em 98, a comunidade já fez uma escola de madeira, que provavelmente era a igreja da época, e logo depois a prefeitura conseguiu vir para fazer uma escola para a comunidade, mas com containers. Então, os alunos estudavam em containers, e depois disso passou a ser a escola pré-mudada, a escola de lata, e que foi construída aqui na quadra da escola, e só depois, em 2004, que teve a construção do prédio em alvenaria. Então, o que a gente percebe assim, da coletividade, da comunidade do Parque Osiel, é que boa parte da população são migrantes da região do Nordeste, da região Norte também, alguns também vêm do interior do Paraná, e que eles vêm tentar uma condição de vida melhor em Campinas. É uma comunidade muito solidária, muito participativa, e isso acaba refletindo aqui dentro da escola, mas é uma comunidade também que desde o início lá da ocupação, quando eles começaram a reivindicar o direito pela educação, eles solicitaram que fosse colocada 2 escolas dentro do bairro, né? Pelo menos uma escola da prefeitura e uma escola do estado, e isso não foi realizado. Então hoje o que a gente tem aqui é um prédio que tem 2 escolas dentro dele, o estado, que fornece o ensino médio, e a prefeitura, que fornece todo o ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, EJA, e a gente consegue ver nas manifestações as solicitações. A gente tem uma escola, por exemplo, que não tem acessibilidade para pessoas com deficiência ou qualquer pessoa que se machuque chegar no 2º andar. As nossas salas de aula estão superlotadas, o estado também está com salas de aula superlotadas, então uma reivindicação muito recorrente da comunidade desde o início da ocupação é que tenham mais escolas presentes aqui no bairro do Parque Osiel. Eu sei que no início da ocupação já se falava de 30 mil a 40 mil famílias, e hoje, pelo que eu já ouvi de indícios aí, seria passar de 200 mil, 300 mil famílias. Então é uma comunidade muito grande que a gente tem aqui dentro de Campinas, né? Que precisa ter essa acessibilidade aos direitos básicos, que eles tanto lutam por isso. Tudo que tem aqui no bairro, desde o asfalto até a passarela ali da Santos Dumont, tudo foi conquistado, tudo eles tiveram que fazer um movimento coletivo para ser conquistado chamar a atenção dos vereadores, chamar a atenção da prefeitura, para que isso fosse construído aqui. Saneamento básico, nós temos alunos da EJA que estavam aqui desde o início, dos 25 anos, e eles contam quanto foi difícil esse início da ocupação, quanto que no início eles moravam em barracos de madeira, sem nenhum tipo de saneamento básico, sem esgoto, sem nada. E aí, com todo o movimento coletivo que eles conseguiram fazer, isso foi chegando. Então, eu acho que isso construiu o sentimento de coletividade, de solidariedade que existe até hoje aqui. E eu acredito também que é um bairro que mudou o início, que foi muito violento, porque teve um momento violento aqui de disputa de território, isso foi mudando com o tempo. Então, o que a gente tenta aqui quebrar aqui hoje também é essa reputação que o bairro carrega perante a Campinas. A gente tem muitos relatos de alunos que dizem que muitas vezes não conseguem emprego em outros lugares porque falam que são do Parque Osiel. E a gente quer quebrar isso, porque são pessoas incríveis, são pessoas trabalhadoras e que estão aqui para construir uma vida melhor.
E assim, eu como professora nunca passei nenhum risco, nenhum medo, nada nesse bairro. Então eu convido, né, todo mundo a vir conhecer o Parque Osiel, tem um comércio fenomenal, uma escola fenomenal e a gente é sempre muito bem acolhido aqui. É um lugar muito bom de estudar. Eu acho que a gente temos que respeitar uns aos outros. Aqui tem muitos lugares com pessoas boas. Aqui é bom de estudar. Olha, é uma coisa assim bem marcante, né? Afinal de contas são 25 anos. Eu estou aqui há 20. Então eu trabalhei na escola do container, fui para depois uma escola que foi demolida, depois fui para a escola de lata, estou aqui, né? Então assim, é um processo bem marcante mesmo, né? Tanto das pessoas, né? Existe uma diferença do começo para agora e de tudo, né? Não é porque a gente está aqui nesse prédio que a luta terminou, né? Porque a gente divide o prédio com o Estado, a gente perdeu espaço, então a luta continua, né? Porque perdemos biblioteca, perdemos sala de informática e a gente está aí cobrando da prefeitura esses espaços também, né? Porque faz muita falta para o nosso ambiente. Mas é muito gratificante. É muito importante a gente ter um grupo de professores, uma escola que tem consciência e foi construindo essa consciência da relevância que é fechar, por exemplo, um ano letivo com uma amostra na qualidade do que a gente está fazendo. Então, talvez Paulo Freireanamente é esperançar, mas é um esperançar fazendo. Então, hoje, a gente está na utopia de que estamos fechando o ano com todas as dificuldades que a gente não vai passar pano, existe uma dificuldade. No vídeo que foi editado, que a professora propôs, né, veio um cinegrafista, ele trouxe, a gente denuncia do racismo policial a necessidade de espaço físico na escola, biblioteca, condições materiais, condições profissionais, formação. A gente sonha junto com a comunidade do Osiel, entendendo que se eles conseguiram nos oferecer um espaço para trabalhar, e que nós somos professores da rede, em função deles terem conquistado esse espaço, sem subserviência nem comprometimento, ou melhor, sem um comprometimento que não seja do ponto de vista pedagógico e da relação que a escola precisa estabelecer, a gente tem sonhado diariamente com todos os alunos. Educa TV apresentou Cotidiano da Escola. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.